pelo departamento. Quem não pôde estar aqui hoje, né, a gente possa passar para outras mães ou outras evangelizadoras para estar vendo depois, posteriormente. Então, a Ariane vai gravar e vou passar para a Ariane. Isso. Então, pessoal, a gente vai funcionar assim. Durante a oficina, né, que a tia Rosa vai fazer, vocês podem, se tiver alguma pergunta, algum comentário, podem ir fazendo no chat. No final da oficina, nós vamos ler, quem quiser abrir o microfone e falar, né, no final a gente vai ter esse momento, essa oportunidade. Então, nesse momento, nós queremos apresentar, né, a Rosa Maria, a tia Rosa, né? Tia Rosa, ela é trabalhadora da FEEGO, ela dá oficinas para formação de evangelizadores, né, tia? Eu participei lá, a Aninha também, outras aqui, da formação lá da FEEGO, a trabalhadora, a psicóloga. Nós temos um prazer de recebê-la aqui, seja bem-vinda, né? Que a senhora possa estar mais vezes conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite. A palavra fica com a senhora. Obrigada. Bom dia. Na verdade, eu faço parte do grupo Semeadores, né, que é o grupo do Movimento Espírita Estadual nosso. Nós somos uma equipe e muitas das meninas que coordenam o curso na federação fazem parte da nossa equipe também, né? E é uma felicidade poder conversar um pouquinho, né? Nós não temos toda a verdade, nós aprendemos juntos nessa caminhada, com Meimei e Jesus nos orientando. Então, a gente vai conversar um pouquinho e, na medida do possível, nós vamos responder às questões que todos trouxerem, né? Se você quiser já começar a projeção, né, a gente pode ir fazendo, tá bom? Certo, a Fernanda vai fazendo a projeção para a senhora. Sim. Ela vai abrir agora. Ok. Enquanto ela vai abrindo, nós vamos conversar um pouquinho. Foi me solicitado que nós falássemos, né, sobre a importância das brincadeiras na evangelização, no centro espírita, na família, em casa, né? Então, a gente precisa desse trabalho, desse repensar. Principalmente que nós estamos, né, numa diferença de tempos bem diferenciado mesmo, né? Então, tem sido cobrado de nós a nossa capacidade de criação, de tudo que a gente pode pensar, né? Então, nós temos o brincar é importante e é muito importante o processo de aprendizado da criança. Embora hoje as crianças brinquem diferente, ainda é possível nós aprendermos muito, muito com a brincadeira das crianças. Então, veja bem, sempre que nós pudermos, nós vamos brincar com as crianças, porque também existe a brincadeira de ser bom, o brincar de ser bom. O que vem a ser o brincar de ser bom? Pode passar, Fernanda. Então, vamos para o próximo? Então, o próximo nos diz o seguinte, que através do brincar, né? Olha quantas brincadeiras, pelo menos na minha época, né? Eu não sei se tem gente por aí da época, da minha época, mas nós brincávamos desse jeito, né? E era muito, muito importante. Tanto que hoje as escolas formais estão buscando uma forma diferente de brincar, porque nós temos as crianças, né, e os nossos pré-jovens muito na tecnologia. Apesar de que agora nós estamos usando a tecnologia a nosso favor, em tempos de brincadeiras fora, no quintal, nós buscávamos uma convivência muito mais próxima, né?
que aí visa toda a formação do jeito de ser da pessoa, da personalidade, se a criança é mais arredia, se ela é mais individualista, mais egoísta. Então, ela vai aprendendo a diversificar a forma de ver o mundo, tá? Então, olha bem, quando a gente experimenta situações na brincadeira, e isso vale tanto nas nossas aulas, no centro espírita, como principalmente em casa. As famílias que estão aí, né, participando conosco, vão perceber o quanto que quando a criança brinca, ela se torna mais flexível, menos arredia, menos agressiva. Porque a criança ela não é agressiva por natureza. Nós trazemos bagagens que nós muitas vezes desconhecemos e a criança não é diferente. Então, se nós adultos estamos nos fazendo todos os dias, sempre nós vamos ter a oportunidade de conviver com esses espíritos reencarnantes que chegou bem depois de nós, uma forma de também desenvolver a nossa personalidade. Nós não estamos prontos. E brincar com a criança faz com que nós também nos envolvamos e nos desenvolvemos cada dia buscando a nossa essência. Todos nós sabemos que a evangelização é uma via de mão dupla, né? Nós não evangelizamos, nós somos evangelizados e vice-versa. Esses espíritos que estão à nossa frente, no conhecimento tecnológico, né, na forma de lidar com a vida, embora tenha chegado depois de nós, quantas vezes eles já vieram e voltaram, talvez até mais que nós. Então, esse processo de brincar, buscando o desenvolvimento, isso é bem antigo, a partir do momento que a criança passou a ser vista não como um adulto pequeno, não como uma miniatura do adulto, porque na Idade Média era assim. A criança ela não tinha uma vida infantil, ela era um adulto, né, pequeno. Eu já tive a oportunidade de falar em outras vezes sobre isso, foi uma pesquisa bastante importante, né, que se nós voltarmos na história, nós não tínhamos a vida infantil. Então, a infância, ela traz um momento ímpar na vida do espírito. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, nós vamos ver lá a importância de se reencarnar enquanto infância. E aí, a forma de brincar, né, é muito bom. Só que aí, no brincar, tem a colaboração. E às vezes nós ficamos buscando uma coisa muito profunda para a colaboração. Sendo que nós vamos ver numa música que está aí no slide, a criança se envolve muito cedo com a colaboração. Mas aí vai ter pais ou família, né, que vai dizer assim, nossa, tia Rosa, mas eles vão crescendo e vão esquecendo de ser colaborativos, cooperativos. Sim. E sabem por quê? Porque é a expansão do espírito. E aí ele vai descobrindo outras formas de lidar com o mundo. Não que ele vai deixando de ser o que ele aprendeu enquanto criança, na primeira infância, na segunda infância. Mas o que ele está descobrindo enquanto espírito. E enquanto corpo físico que vai desenvolvendo, as características que vão se modificando. Então, não desistam de ensinar brincando e nem de brincar com seus filhos e nem com os nossos evangelizandos em sala de aula, porque a única experiência que vai ficar daqui 50, 60 anos é essa experiência do brincar de ser bom. O que é brincar de ser bom? Fazer com que o que nós vamos ensinar para a criança desperte nela a bondade que todos nós, espíritos, trazemos conosco, né? E aí a gente vê nessa gravura, né, a mãe preparando um bolo, e essa frase é fantástica, né? Que tipo de trabalho você faz? O trabalho de fazer meu filho feliz. Então esse trabalho é fantástico, e nós evangelizadores também temos esse trabalho. Qual que é o nosso trabalho?
auxiliar esse espírito na sua caminhada através dos nossos planejamentos de aula, do nosso estudo disciplinado, para entender o desenvolvimento e aprender sobre o desenvolvimento dessa criança, desse espírito que vai se expandindo à medida que a criança cresce. Se a gente for olhar, né, no livro A Arte de Educar, né, eu acho que muita gente da evangelização já o conhece, nós vamos encontrar colocações fantásticas de uma pesquisa que foi feita exatamente que o educar é uma arte. Portanto, todos nós somos artistas bastante criativos. Nós somos muito criativos. Brincar de ser bom. O irmão mais velho lendo para a irmã mais pequena, né? Para a irmãzinha que ainda não aprendeu, não está alfabetizada. Então, todo esse trabalho de brincar de ser bom é que vai fazer com que o espírito lá na frente, com o desenvolvimento físico e o próprio desenvolvimento espiritual mesmo nosso, do nosso aprendizado gradual de todos os dias, vai lembrar disso, né? Das hortas. As escolas, há um tempo, já começaram a fazer esse trabalho. E nesse ano que nós estamos passando por um aprendizado bastante diferente, eu já ouvi muita gente falar assim, esse ano não existiu. Claro que existiu e está existindo, porque nós precisamos de que esse processo de aprendizado passe por algumas modificações. E, de repente, até pela dor. Até pelo processo de eu rever toda a busca de aprimoramento que eu preciso ter. Então, nós da escola espiritual, evangelizadores, a família enquanto evangelizador primeiro, né, precisa de aprendendo com esses espíritos que foram recebidos como filhos nesta encarnação, a brincar, a desenvolver a fraternidade, o amor, o respeito, dessa forma, né? Podemos passar, Fernanda? Então, olha só, eu convido vocês agora a ouvir e ler a letra dessa música, para a gente perceber o quanto a criança se sente feliz em uma tarefa simples. E o quanto nós adultos, seja família em casa, seja nós no centro espírita, podemos auxiliar essa criança com coisas bastante simples. Né? Dá para a gente ouvir, Fernanda? Dá para Já colocar para sim. ouvir? Eu vou colocar aqui. Ok. Vocês me falam se está ouvindo. Tá bom? Beleza. Tá ótimo. Desculpa, gente, peraí. Tudo bem. Aí, 2 segundos. Os mais novos que eu, respeitar os professores, os mais velhos, deixar uma forma de colaboração, usar o vaso limpo após usar, prestar a tolerância depois de lavar as mãos, não deixar nenhum papel no chão, deixar uma forma de colaboração. Uma forma de colaboração. Eu estou aprendi hoje aqui uma grande lição. Ser aprendi colaboração. Saber que os ouvidos são pra ouvir,
Então, vamos conversar um pouquinho sobre a letra dessa música, né? A criança expressando o seu sentimento de felicidade, de descobrir que ela é importante. Que o que ela fizer de bom vai ficar gravado para sempre na vida das pessoas que convivem com ela e na vida dela também. E muitas vezes nós ficamos procurando uma coisa muito elaborada para trabalhar com a criança, mas o processo de evangelização, o processo de desenvolvimento da criança, ele é simples. A pedagogia de Jesus foi e é assim para conosco até hoje. Porque nós não deixamos de aprender e muito menos Jesus deixou de nos ensinar. Aliás, ele peleja com a gente, né? Eu tenho a minha coordenadora, ela fala assim, que é Jesus pelejando para consertar a gente, para a gente ser melhor. Então, Jesus é o nosso mestre até hoje. E ele usa de uma pedagogia muito simples. E nós precisamos, dentro da simplicidade da nossa criatividade, encontrar o modo de lidar com esses espíritos que nós recebemos. Ora como filhos, ora como alunos, ora como companheiros e irmãos de caminhada, porque é isso que eles são. Se nós colocarmos na posição de que nós somos auxiliadores da sua caminhada, nós vamos entender que não precisa de rebuscamento, de erudição, de coisas elaboradíssimas e complexas. Porque Jesus é simplicidade, é amor, é afeto, o tempo todo. E eu quis trazer essa música, principalmente para as famílias, porque são tarefas que no dia a dia a criança vai tomando gosto por participar. Mas elas vão crescendo, elas vão ficando meio preguiçosas, e aí os pais e as mães são os primeiros a sofrer porque eles não querem fazer, mas não desistam. Porque nesse momento é a criança e o pré-adolescente solicitando limites para a sua expansão. Porque se eles se expandem sem nenhum direcionamento, sem nenhuma coordenação, talvez nós tenhamos pessoas tristes e infelizes no seu caminhar. Fernanda, pode passar. E aí nós vamos encontrar exemplos de colaboração, né? Que são, olha só, um menino ajudando um pai. Eu quis trazer essa gravura porque ela pode ser uma coisa simples, corriqueira, mas não é. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, tanto meninos como meninas, que nós vivemos numa mesma casa, nós ocupamos o mesmo espaço. Então não tem por que somente as meninas arrumarem, lavarem, cozinharem. Nós somos pessoas convivendo em grupo, em sociedade. Então veja que são 2 meninos lavando vasilha, que podem ser 2 meninos arrumando a casa, 2 meninos cozinhando. E aí eles vão percebendo, eles vão valorizando esse aprendizado para que isso no futuro seja menos denso e menos complexo para eles. Tem gente que vai dizer, mas quando eles ficam adolescentes, quando eles ficam jovens, parece que eles esqueceram, parece que tudo que eu ensinei não deu certo. Ilusão a nossa, porque uma sementinha, uma vez plantada, ela vai multiplicar por 10, por 30, por 100, por 1000. Depende de como nós vamos plantar e cuidar. Porque se nós só jogarmos a semente lá e não fizer a manutenção, é bem possível que realmente, né? Vamos lembrar aí da parábola do semeador. Os passarinhos comam, caiam no meio dos pedregulhos, no meio dos espinheiros. Mas todos nós temos coração que é terra boa. E a partir do momento que nós temos essa consciência,
e que nós acreditamos que as nossas crianças também têm um coração que é terra boa, ela vai semear e vai frutificar. Vão ter acontecimentos e fatos que às vezes não coadunam com o modelo de educação repassado? Sim, pode acontecer. Mas aí nós não podemos pensar nessa encarnação somente. Nós não podemos pensar que o que nós semearmos vai germinar nessa encarnação de imediato. Nós estamos falando de espíritos que vão e que voltam, que vão e que voltam. E muitas vezes o despertar vai acontecer do outro lado da vida. E aí nós temos também os famosos, né, jogos cooperativos, que entram nesse processo de auxílio, onde, Fernanda, pode passar que tem uma roda de crianças aí que eu acho muito bonitinho. Isso. Então, olha só, por que eu trouxe duas rodas? Porque nós vivíamos numa sociedade muito estratificada verticalmente, né? Onde tem a base que obedece e tem o topo que manda obedecer. E no círculo nós sabemos que todos nós temos uma visão de todos iguais. Então é uma brincadeira de roda, é uma brincadeira de sentar, uma roda de conversa, uma roda de contar história, uma roda de fazer uma aula, uma roda em casa de construir uma história, onde todos podem começar uma história. Já ouviram falar da história coletiva? Um começa a história e o outro vai continuando a história até chegar no final. Então, nós vamos ter um círculo de pessoas que pode estar o pai, a mãe, a avó, o tio, as crianças, todo mundo sentar num círculo e construir uma história. Uma história que fale de amor, de coisas boas, de expectativas boas. Nesse momento, então, que estamos todos fechados em casa, saindo esporadicamente e voltamos mais uma vez para restringir o nosso sair de casa, nós precisamos ser criativos nesse sentido, de criar dentro de casa maneiras de não pararmos o nosso desenvolvimento, nem o adulto, nem da criança, e também lembrarmos que seres cooperativos. Pode passar, Fernandinha. Fernandinha, que eu chamar de Fernandinha, que eu amo essa menina. Então, nos jogos cooperativos, nós vamos ter a possibilidade de um interagir com o outro. Numa história coletiva mesmo, para eu continuar a história que o outro começou, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que valorizar a fala dele, e eu tenho que dar uma continuidade que tenha a ver com o tema que ele iniciou. Né? Vamos para frente. As atividades privilegiam os aspectos cooperativos, são importantes porque contribuem para o desenvolvimento no sentido de pertencer. Pode passar mais um, Fernanda. Então, o pertencer é exatamente a figura do círculo, que nós precisamos desenvolver nas crianças. Quem em casa não tem essa coisa da briga pelo controle, pelo jogo, por essa é a minha vez, porque é inato nosso. Queremos estar sempre atendido em primeiro lugar. Isso é nosso, isso é da nossa Constituição. Mas essa Constituição ela precisa ser educada, ser direcionada com amor e com fraternidade para a vida. Pode passar, Fernanda. Pode ir para o próximo, porque esse eu já dei uma falada nele também. Tem mais uma figura.
Olha só, a primeira tarefa dos pais no processo educativo é ensinar a ver. Nenhum ser humano vê apenas com os olhos. Essa frase ela daria um seminário, né? Mas como nós temos aí, acho que mais 10 minutos, né? No máximo 10 minutos, a gente precisa pensar que o processo educativo de ensinar a ver não só com os olhos é o processo de evangelização. É o processo de colocar no coração dessas crianças e desses jovens o amor de Jesus. O amor ao nosso Pai Criador como essência das nossas vidas. E esse processo educativo, ele começa muito pequenininho. Na evangelização de bebês, na conversa que os pais têm com o bebê antes dele reencarnar, né? Quando ele está no ventre ainda, o processo já começa lá. O ensinar a ver o mundo a partir do coração, do sentimento, do respeito, do amor, faz com que nós, ao reencarnarmos, ao nascermos, né, do ventre das nossas mães, traz para a gente uma satisfação e uma crença de que a vida pode ser boa a partir da minha reencarnação. Quantos de nós já estudamos aqui dos espíritos que protelam a reencarnação? Porque eles têm medo de chegar aqui e de falhar. E quem dentro de nós não falhamos, ou estamos falhando, ou podemos vir a falhar, mas por que nós estamos aqui em pleno momento, né, de afastamento social e ainda mantemos as nossas atividades? Porque nós acreditamos no processo de reeducação nossa para um futuro nosso também. E o futuro não é nessa encarnação. O futuro são várias encarnações. São várias vezes de ir e voltar. É estar no mundo da erraticidade, aproveitando os ensinamentos que nós recebemos aqui e juntar com o que nós vamos receber do outro lado. Então, o processo educativo das famílias, né, ao receber um espírito como filho, é um processo altamente glorioso, gratificante. Vão ter dificuldades? Sim. Quem disse que seria fácil? Mas ninguém disse que seria impossível. Em sala de aula, quantas crianças, às vezes, nós temos uma dificuldade imensa em recebê-las? A gente até brinca entre nós evangelizadores, né? Que tem, não sei se existe alguém que ainda fala assim, nossa, tomara que o fulano hoje não vem para a aula, porque eu quero dar uma aula. Quando, na verdade, quem precisa daquele conteúdo que você planejou é exatamente aquele que a gente quer que não vá, para ele não atrapalhar. E são espíritos que chegam na nossa sala até para a gente avaliar o nosso fazer, avaliar como é que está o nosso estudo, como é que está a nossa perseverança frente àquela tarefa que nós fizemos compromisso antes mesmo de reencarnar. Se alguém já leu aí a mensagem da Aninha, né? Quando ela se diz que ela não está preparada para isso, mas Jesus conta com ela. E Jesus conta conosco. Jesus conta conosco, família, conosco, evangelizadores dos centros espíritas, para que o mundo seja construído bem aos poucos e bem devagar, mas que vai chegar no propósito maior do Pai, de que é sermos todos luz, de que é sermos de brilhar. E hoje nós já temos um brilho, e que às vezes a gente não percebe ou não vê, né? Mas que é muito importante. Então, o processo educativo, ele é
não avalia como positivo. Às vezes nós ficamos procurando algumas coisas tão elaboradas e esquecemos da simplicidade, que é educar, evangelizar com amor. O amor é simples. Talvez por isso a gente não dê conta dele, considerando que nós ficamos procurando coisas tão rebuscadas e esquecendo da simplicidade. A iniciativa, né, do Segal de manter esse contato é uma iniciativa muito positiva, muito amorosa, que mostrando para eles mesmos e para todos nós que a mudança existe. Eu costumo dizer no meio profissional que a única certeza que nós temos é que a mudança existe. E se nós temos essa certeza que a mudança existe, nós precisamos exatamente de nos preparar para ela. E muitas vezes nós não estamos preparados. Quem imaginou no dia 1º de janeiro, ano novo, né, pós-réveillon, festa, encontros, abraços, que daí a menos de 3 meses nós estaríamos apartados fisicamente um dos outros. E aí, durante todo esse processo, né, de pandemia, nós fomos aprendendo que não existe o isolamento social, existe o distanciamento físico. Nós não estamos isolados socialmente. Quando nós começamos a lidar, e olha só que aprendizado interessante da pandemia, nunca se orou tanto e vibrou tanto pelas pessoas como estamos fazendo agora. E esse processo que é o evangelizar, que é o educar, que é trabalhar com cooperação, é que faz a diferença no nosso trabalho, na nossa criação familiar para com Jesus. Então, essa cooperação que Jesus espera de nós, ela é muito importante. Não só para as crianças que nós estamos recebendo como filhos, e nem para nós evangelizadores que vamos receber em sala de aula. Essa cooperação, ela é um grupo, ela é todo o processo, desde o nascimento do bebê até a caminhada toda que nós temos. Então, para a gente concluir a fala, que sejamos todos cooperadores de Jesus, evangelizadores e família. Era isso que eu tinha, né, para trazer para vocês. Estamos à disposição. Muito obrigada. Gratidão, tia Rosa. Muitas reflexões, né, para a gente pensar. Muito importante mesmo as colocações que a senhora colocou, pertinente aos pais e a nós evangelizadores, que estamos na mesma tarefa, né? Sim, estamos na mesma tarefa. Tem 2 perguntas aqui, eu vou ler uma e depois a Tiana vai ler a outra. É da Grazi, da Graziele. Como lidar com a frustração da perda, quando a criança se frustra muito em perder no jogo? Grazi, você quer falar mais alguma coisa em relação a isso, antes que a Rosa responder? Não, eu fiz essa reflexão enquanto evangelizadora e mãe, porque, assim, as crianças na idade que eu evangelizo são 3 e 4 anos, elas são muito egocêntricas. Então, assim, a gente sempre joga, mas sempre tem aquela frustração da perda e sempre tem aqueles que são mais enfáticos na frustração. E logo em seguida, também fiz um questionamento na realidade em que eu evangelizo, nos jogos em que a gente faz, porque a gente trabalha muito jogos de vivência, que eles vivenciam valores, né, e isso aparece muito em dramatizações, eles brincando de casinha, porque são
crianças muito pequenas. E por vezes aparece ali alcoolismo, violência doméstica, drogas, que é uma realidade deles. Então, assim, a gente está com essas crianças uma vez por semana num tempo aí de menos de 2 horas. Como que a gente pode fazer além das orações? E de um trabalho ali momentâneo e também um projeto de trabalho maior, mas como que a gente pode estar auxiliando naquele momento ali? Aquela criança que aparece, por exemplo, os bonequinhos batendo, pai e mãe se batendo, são realidades muito difíceis de se trabalhar e que aparecem nos jogos. Bom, Grazi, até você colocou também resiliência, né? Na verdade, nós temos que ensinar resiliência para as nossas crianças. E esse ensinamento ele passa por nós primeiro, né? Será que nós estamos sendo resilientes? Mas, pegando a sua fala, né? Como lidar com isso? Na verdade, a criança pequena, ela manifesta um egocentrismo, porque faz parte da faixa etária dela, né? Ela vai manifestar, assim, esses comportamentos. Agora, o que nós vamos dizer com as expressões de agressividade que elas sofrem? E com a pandemia, isso aumentou 80%. Não é fácil, porque nós sabemos que agressores e agredidos estão em casa sem poder sair. Então, nesse processo, Graziele, o que nós podemos fazer? Trabalhar com falas de amor de Jesus, de histórias de amor, de afetividade, de carinho, né? Você pode usar fábulas linkando com o conteúdo do Evangelho. Por quê? Quando você conta uma história, por exemplo, com os animaizinhos, um cuidando do outro, se você pega aí a parábola do bom samaritano, apresentando animaizinhos de pelúcia, brinquedos, eles vão aos poucos entendendo que existe amor e que existe cuidado. Nós vamos mudar a realidade dessa criança? Não. A gente não tem essa autoridade e não tem autonomia para fazer isso. Mas o que nós podemos fazer? Trabalhar com histórias que tragam para elas a descoberta de que existe amor, de que existe uma outra forma de lidar uns com os outros, que não necessariamente vai haver agressão sempre. E acolher essas crianças o mais que a gente conseguir acolher. No abraço, agora não tem abraço numa ligação, numa cartinha mandando para ela, num desenho, confeccionar um livro com gravuras, ao invés de, se são crianças que não têm a habilidade, né, a leitura, não têm a alfabetização, construam livros com figuras que expressam amor, que expressam cuidado. Porque é uma situação que ela existe, que ela está aí, e que bem que você colocou das preces, né, das orações que nós podemos fazer. Nós podemos usar esses materiais para que a gente vá propondo para ela a possibilidade de que existe amor, sim, que não existe só agressão, né, só violência. Certinho. Obrigada pela resposta. Obrigada, Grazi, pela contribuição também. Tianinha. Bom, se a tia Rosa me permite, queria complementar um pouco a questão da tia Grazi, a primeira, sobre a criança que se frustra muito em perder no jogo. E aí, como eu participei do grupo lá da federação, do curso lá, eu achei super interessante quando você trouxe a proposta dos jogos colaborativos, né? Onde aí todos ganham, né, no caso. Todos ganham, exatamente. Porque ao invés de competitivos, vão ser cooperativos, que tem várias ferramentas que se podem trabalhar. O jogo do lençol, o construir a história coletiva, o desenho coletivo,
eles precisam, para a história coletiva, se eles não são alfabetizados, você não precisa escrever. Você faz uma roda e vai fazendo uma roda de conversa e eles vão contando a história e você vai escrevendo. Quando termina, você fala assim, agora vamos ler a nossa história, vamos ler a nossa história, e aí eles se sentem participantes daquele processo. A criança pequena, ela vai manifestar isso de uma alegria, mas se nós pudéssemos ver, né, a satisfação e a alegria do espírito participando disso, ela é muito grande. Então, a gente tem essas ferramentas de mostrando para a criança que ela não precisa ganhar o maior pedaço de bolo para ela ser melhor. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido para a gente continuar a nossa caminhada com esses irmãozinhos. A próxima pergunta é da Mariane Serpa. Como lidar com a criança que tem uma necessidade intensa de sempre ser o chefe da brincadeira? Mari, você quer complementar a pergunta? Não, é só isso. É isso mesmo, Mari? Então vamos lá. Olha só, é exatamente o papel dos jogos cooperativos, das atividades cooperativas, que vai diluindo essa necessidade de ser o mandão, né? E eu tenho uma aluna assim, e ela foi o meu desafio durante muito tempo. Hoje ela já foi para a mocidade, mas eu tive uma aluninha assim. Porque ela sabia de tudo, ela era mais esperta, então algumas coisas, o que eu fazia? Fazia essas tarefas coletivas, por exemplo, quebra-cabeça, a história coletiva, o desenho coletivo de que não pode conversar, cada um vai continuar a fazer o desenho sem perguntar para o outro o que era. E, principalmente, negociando com essa criança a questão de ele auxiliar o outro. Né? Então, assim, se percebeu que a criança está querendo toda a liderança, fala assim, que tal você me auxiliar? Apontar o lápis, pegar o papel, arrumar as cadeiras da sala quando chega, né? Como a minha sala era mista, né? Eu pedi ajuda para levar os pequenininhos, os menores no banheiro. Então, assim, diluir essa liderança muito exagerada para uma liderança cooperativa e numa convivência harmônica. Porque se nós chamarmos somente a atenção da criança porque ela é mandona, ela pode se sentir como realmente ela é a dona da verdade, ou de uma outra forma ela pode se fechar. E aí lá na frente nós vamos ter um gerente, um coordenador de equipe, um profissional que vai ter dificuldades de entrosamento, de convivência no grupo. Então a gente dilui essa liderança complexa numa liderança, numa convivência mais tranquila entre as próprias crianças. Mas a gente sempre vai encontrar uma assim. Eu lidei muito com a minha aluna assim, de trazer ela para próximo de mim, para me auxiliar em algumas tarefas, ou sugerindo que ela ajudasse aquele que não estava dando conta, porque aí ela saía do foco do grupo e ficava só com e sempre lembrando de que ela estava auxiliando, que não era para ela fazer a tarefa para o outro. Tia Rosa, a Mariane que fez a pergunta, no caso ela é mãe, porque aqui no grupo a gente tem algumas mães também. Sim. E aí ela queria uma dica maior nesse caso quando são irmãos. Quando são irmãos. Além do reencontro e resgate espiritual, né? Nós temos outras questões. Olha, no caso dos irmãos, eu sugiro que converse com os dois juntos, né? Senta os três numa roda, comecem a fazer um desenho. Você como mãe, né, Mário? Você pega aí, começa com o desenho, e eles dois, aí passa para o outro. Não completou o desenho? Volta para você. E aí,
quando terminar o desenho, você pode perguntar para eles o seguinte: o que esse desenho representa? Ouça-os. Aí você pode fazer uma outra pergunta. Quando eu comecei o desenho e passei para vocês, o que vocês acharam que seria, que poderia ser? Como você foi a pessoa que iniciou o desenho, você pode dizer se eles tiveram uma boa percepção ou não. Se eles tiveram a percepção do desenho que você pensou, você vai dizer o seguinte: olha, mesmo alguém começando alguma atividade, nós podemos dar continuidade para o que é bom e para o que não é bom. Então, nós, enquanto família, nós vamos ter um início das atividades para sermos todos bons. E aí, de repente, eles podem falar assim: agora é minha vez de começar um desenho. Abre essa possibilidade para que um comece, terminou o desenho. E agora, o que você achou que seria esse desenho? O que terminou tem a ver com o que você pensou quando você começou? Até que os 3 ou 4, né, se o pai estiver junto, ou se tiver uma outra pessoa junto, até que todos tenham a possibilidade de fazer uma tarefa e se... Frente a todas as expressões, Mari, o que você pode dizer? Aí é uma aula de evangelização mesmo, né? Que Jesus, embora nos ensine a todos iguais, de uma forma igual, ele vai falar para todo mundo do mesmo jeito, cada um de nós vamos ter uma percepção, cada um de nós vamos ter um sentimento, mas que isso não significa que esteja certo ou errado. Espero que eu te ajudei. Espero ter te ajudado. Obrigada, tia Aninha. Nós estamos já encaminhando para o encerramento, tem outros questionamentos, então eu queria ver com vocês. Se você quiser me passar, aí eu posso responder e você passa para quem for. Isso que eu ia sugerir. Eu estou achando que podia ter uma parte 2 no segundo semestre, de convidar a tia Rosa, uma parte 2 para continuar essa oficina. O que vocês acham, gente? Muito assunto. Muito assunto. E olha que, assim, você sabe que eu reduzi em 3 partes a minha fala do curso da federação, né? Pois é. Então, pode ser assim, pessoal, a gente vai passar as perguntas para ela responde. Eu posso responder, tá? Isso, a gente coloca no grupo lá. Isso, você pode mandar para mim, eu te respondo, né? Mando por e-mail e você pode mandar para eles, tá? Beleza. E assim, a gente está à disposição, temos o nosso site lá dos semeadores. Você tem o endereço, Ariane? É o semeadores.org.br? Eu já entrei algumas vezes lá, mas eu vou até anotar. Isso, porque aí pode, né, auxiliar em alguma... A gente está incrementando lá, mas assim, a gente está correndo para fazer, né? Certinho. Então, a senhora quer falar mais algumas palavras finais? Quero agradecer, eu espero ter contribuído, realmente é um tempinho rápido, né? Mas, assim, a única coisa que nós podemos fazer, gente, é estudar. Estudar e estudar e estudar, né? E pedir que Jesus, os nossos mentores, nos auxiliem, nos abra a visão, né? Os pensamentos e o coração, principalmente. Porque nós estamos passando por um processo de aprendizado, né? A pandemia, a gente diz no serviço de imunização, porque é um ataque virótico, né, de vírus. Mas e dentro de nós? Que mudança nós estamos fazendo? Então, o convite é esse, é para a gente pensar que esse ano ele está tendo um propósito imenso de transformação de nós mesmos. Eu agradeço e desejo que vocês tenham bastante empenho no trabalho e no autotrabalho, no trabalho de nós mesmos, tá bom? Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos a senhora, a disposição, o empenho em nos atender, está convidada já novamente para uma próxima oportunidade. Tá bom. Né, Fernanda? Aí você me fala a data que a gente vai se organizando, tá bom? Vamos combinar.
direitinho. Muito obrigada mesmo, muito valiosas reflexões. Obrigada a você, querida. Obrigada. Nós só queremos dar um recado antes de passar para a Fernanda, para a coordenadora, para ela falar as palavras finais. Semana que vem, a oficina é com a tia Adriana, nossa companheira da Casa do Segal, ela está até aqui, né? O tema da oficina é contar e ler histórias na evangelização. Qual a sua importância? Então, todos estão convidados. Muito bom. E vamos passar agora para a Fernanda, para ela falar umas palavras finais. Depois a Graça vai cantar uma música para a gente fazer a prece. Gente, vocês estão me ouvindo? Travou aqui todo mundo. A NET tem disso. Travou aqui. Fernanda? Eu acho que deu uma travada na Fernanda também. Tinha travado aqui, não estava conseguindo voltar no microfone nem no chat. Tá ouvindo? Sim, agora eu estou te ouvindo. Ai, que bom. Tia Rosa, foi muito bom ouvir essas palavras, cooperou demais com o nosso trabalho da evangelização. Porque, geralmente, é quando a gente lembra, você foi falar. Acho que ela caiu, Ariane. Caiu. Eu não sei, aí eu percebo que não é só, tá meio geral, né? Acho que todo mundo tá usando a internet. Tá meio geral. A minha energia aqui acabou, eu tive que correr e pegar a minha bateria externa, porque eu tô sem energia. Nossa. Nossa. Acabou a energia. A hora que eu comecei a falar, que eu olhei assim, eu falei, uai, cadê meu carregamento? Eu corri e peguei a externa, porque acabou a energia aqui. Então, enquanto ela volta, eu espero que ela volte, né? Grazi, canta uma musiquinha, está escutando nós? Eu vou até fechar o áudio para a Grazi poder cantar. Ah, ela voltou. Eu fazer as palavras finais antes da música. Meu celular travou aqui, eu tive que voltar. Então, foi muito bom. Quando a gente lembra das aulas, aí sempre que eu buscava meu pensamento ser falando de cooperação, eu conseguia lembrar somente das aulas que a gente fazia uma brincadeira, ou que a gente colocava uma criança para cooperar. Você vê que isso marca não somente as crianças, mas marca muito nós também. Que nós possamos usar mais essas ferramentas. Igual a Ariane falou, talvez no semestre que vem, em janeiro, se pudermos estar presencialmente, ter uma segunda parte dessa oficina, trazendo essas ideias de jogos, igual a Ludmilla questionou no chat, né, para a gente ver presencialmente mesmo como são os jogos e participar, brincando também, para saber brincar com as nossas crianças, né. Foi muito bom, ajudou demais. Vou passar para a Graça, para ela fazer uma musiquinha, para a Aninha fazer a prece. Só um pouquinho antes. Vamos tirar uma foto, aí eu queria pedir, pode ser, Fernanda? Pode ser. Quem quiser aparecer, se puder abrir o vídeo, eu queria fazer assim, eu tiro uma daqui e a Aninha tira outra de lá, porque aí todo mundo aparece, né? Pode ser, gente? Quem quiser tirar foto, abre o vídeo. A internet, na minha aqui, não tá muito legal. Tá travada. Tira daí, Aninha, primeiro, pode ser? Todo mundo tá travado na minha tela aqui. Aninha? Eu acho que ela não tá escutando, né? Então, vamos tocar a música, então, enquanto isso, porque eu acho que tá meio travado para todo mundo, né? E quem puder, as evangelizadoras, ficar um pouquinho no final, depois da prece... Ariane, tirei, tô te ouvindo, viu? Eu tirei um print aqui também. Ixi, mas vocês ficaram quietinhos? Tira de novo aí que eu tava mexendo. Espera aí. Pronto, eu tirei um print. A Aninha tá tirando o celular. Ok. Então, vamos lá. Vou tocar uma musiquinha e, assim, uma intuição que eu acho bacana. A gente sempre canta essa música de um para o outro, assim, normalmente 2 adultos cantando, 2 evangelizadoras. E eu pensei da gente cantar ela pensando no que a gente está oferecendo para as crianças. Então, cantar ela como se a gente oferecesse tudo isso que a música diz para os nossos evangelizandos, para os nossos filhos, para todas as crianças que a gente convive. Te ofereço paz, te ofereço amor, te
te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior. Eu reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Obrigada, tia Grazi. Aninha, pode fazer a prece, por favor? Então vamos continuar embalados por esta melodia, com os corações transbordando de gratidão pelo Mestre Jesus nos reunir aqui nesta manhã de sábado, nos reunir no seu amor, para podermos aprender um pouco mais, estudar um pouco mais. Gratidão, Mestre. Assim como nós devemos ensinar nossas crianças a ver, nos ensine também, Mestre, nos ensine a ver, a enxergar além. Brinque conosco de sermos bons, nos ensine a ser bons, para que possamos fazer da mesma forma com as nossas crianças. Obrigada pela tia Rosa, Senhor. Continue inspirando, intuindo ela, para que ela possa trazer essas mensagens tão importantes, tão valiosas, para tantas famílias, tantas evangelizadoras, tantas mães. Guarde e proteja a tia Rosa. Guarde e proteja cada uma de nós que estamos aqui hoje. Que essa sementinha possa germinar e possamos repassar com exatidão esses ensinamentos. Guarde e proteja também cada uma que hoje não pôde estar presente. E esteja sempre conosco, Mestre, hoje, agora, para todo sempre. Que assim seja. Até semana que vem, né, pessoal? Né, Fernanda? Com Jesus. Obrigada, meninas. Gratidão. Tudo de bom, bom trabalho para vocês, tá? E qualquer coisa, estamos à disposição para auxiliar. Tá bom? Pode deixar que vamos procurar. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.